Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais uma atividade da nossa programação de recepção institucional do programa UFMS Digital. Estamos aqui recebendo nossos estudantes, veteranos, nossos calouros. É uma alegria estar com vocês nessa noite para conversar de um tema tão importante, tão instigante para todos e todas que são estudantes dos nossos cursos à distância. Também estamos recebendo nossos estudantes dos cursos de pós-graduação aqui da GEAD UFMS. E é um motivo de muita alegria hoje receber aqui a professora Kétia. Kétia, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui essa noite com os nossos estudantes de graduação e pós-graduação da UFMS e todos que foram convidados. A professora Kétia é professora da Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro, é colaboradora do programa de pós-graduação em Informática na Educação, pedagoga e doutora em Informática na Educação e atua principalmente nos seguintes temas: educação à distância, design instrucional, tutoria EAD, objetos de aprendizagem, arquiteturas pedagógicas, ambientes virtuais de aprendizagem, competências digitais, sistemas de recomendação de conteúdo e formação de professores. E hoje a gente está aqui para conversar sobre competências digitais na formação acadêmica e profissional. Professora Kétia, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada. E eu passo a palavra para você se apresentar, contar um pouquinho mais da sua trajetória, do seu currículo. Foi muito bom a gente ter se conectado aí nas redes e muito legal ter você com a gente hoje aqui na UFMS virtualmente. Obrigada. Eu vou fazer uma apresentação, mas essa apresentação vai vir ao longo dos meus slides. Mas primeiro eu gostaria de agradecer o convite da professora Daiane e por estar aqui com vocês hoje, porque para mim é uma satisfação muito grande, porque realmente eu sou muito feliz. Durante muito tempo, acho que todas as minhas pesquisas e estudos sempre foram pensando no aluno da EAD. Então, está hoje, sabendo que existe em torno de 7 mil alunos na graduação matriculados em 2024 na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Digital, é ver o quanto o ensino à distância ele é poderoso. Isso a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de entrar ao vivo. E de antemão, então, eu já agradeço a todos vocês que estão aqui, aqueles que vão entrar ainda, para ter esse momento, essa hora comigo, e não vou deixar vocês desperdiçarem o tempo de vocês. Então, eu montei essa aula pensando em vocês, eu quero contribuir realmente para a formação de cada um, esse é o meu papel, é por isso que eu estudei tanto. Então, eu vou convidar vocês para participar, participem ativamente no YouTube, coloquem comentários, podem fazendo anotações também, questionamentos. E eu já coloquei também, eu deixei aqui o meu link, vocês vão ver aqui nas redes, eu estou no Instagram também, acabei de ligar aqui, mas oficialmente a gente está no YouTube, a apresentação está aqui. Bom, eu fui convidada e comecei a pensar o que eu poderia compartilhar com vocês hoje. Então, esse título, Pensando no Futuro com Competências Digitais na Formação Acadêmica e Profissional, se a gente for pensar em algum momento da vida, com certeza todo mundo já parou para pensar no futuro. Sobre o que a gente queria ser quando crescer, uma pergunta normal, ou como seria a vida no futuro. E aí surge aquela curiosidade do que a gente vai encontrar no futuro, o que é o futuro, que está muito ligado a desejos, a premonições, mas por que eu estou falando isso? Porque, particularmente, eu gosto de estudos futuros, não sou futurista, não fiz nenhum curso, mas já utilizei algumas técnicas e o mapeamento de competências utiliza algumas técnicas. Então, os estudos futuros, eles são interessantes, não se tratam de adivinhações, óbvio, mas de definições de cenários, análise de sinais. Então, a gente vê possibilidade dos diversos cenários futuros e as consequências. Com as competências digitais, acontece a mesma coisa. A gente constrói cenários para essa utilização. Então, eu sei que hoje a gente está muito preocupado com as nossas necessidades, do agora, das mudanças,
das mudanças tecnológicas também, e vocês, especialmente, desse novo curso, ou quem está começando o curso, quem já está no curso. E a gente precisa também se formar em relação às competências. Eu vou falar um pouquinho sobre as competências mais adiante, porque a gente precisa enfrentar esse mundo tecnológico, e eu vou falar um pouquinho também da minha formação acadêmica e profissional. Mas tudo isso tem relação, né, com o que eu pretendo fazer e como fazer. Mas isso tudo eu não vou pensar só agora no começo. Eu vou, a partir de hoje, começar a projetar, planejar e me organizar. E algumas competências digitais vão ajudar vocês a fazer isso. Então, isso é uma forma da gente se relacionar, se desenvolver para enfrentar esse futuro. É que eu não sei como vai ser, mas eu posso mudar ele também, melhorar, pensar. Então, por isso a gente pensou nesse título, Pensando o Futuro, realmente pensar sobre ele. E essa é a ideia de hoje. Vou passando aqui os slides. E aí eu inicio com essa frase. Na verdade, é uma pergunta que a gente, na verdade, eu criei no Mentimeter, não sei se vocês já usaram, mas quem não usou, eu vou compartilhar agora. E vocês vão utilizar esse QR Code, está aparecendo, ou o número. Vocês vão acessar pelo celular, mente.com, colocar esse número e vai ter essa pergunta para vocês. E a partir dessa pergunta, vocês vão responder para mim em uma frase, uma palavra. Eu vou compartilhar aqui para a gente poder ver as respostas de vocês nesse momento. Só avisando o pessoal que a gente colocou o link direto também para o Mente. É só clicar no link que acabou de ser colocado lá para abrir e poder escrever e participar. Então, na verdade, a gente vai criar uma nuvem com essas palavras que vocês estão respondendo. Eu quero entender um pouquinho o que vocês estão pensando sobre o que o futuro representa para vocês. E, não sei se vocês conhecem, mas quanto mais a palavra se repete, mais ela fica, o tamanho dela é maior na nuvem. Então, percebam que bem no centro da nuvem está ficando esperança. Então, futuro, que bom, eu fico feliz por ver isso. Sucesso, esperança, inovação, realização, transformação, desafios. Começou a aparecer ali 3 palavras bem fortes: inovação, esperança, sucesso. Ao longo da apresentação hoje, da aula, vão ter outras perguntas, outras enquetes. Tá? Então, a gente vai continuar sempre com esse mesmo link. Nossa, tem muita coisa. Bom, então, a gente pode pensar aqui. É um desafio, o futuro. Ele tem muita esperança. Então, é a palavra que mais aparece. Inovação. Tecnologia começou a aparecer. Sucesso. Gostei. Tá bom. É interessante. Vamos voltar, então, para a apresentação. Depois, vocês, com esse link, vocês vão conseguir ver todas as respostas, tá? Podem continuar respondendo, quem não respondeu, para a gente não não ficar muito aqui, a gente vai voltar para a apresentação. Mas já consegui ter uma noção do que vocês estão pensando sobre o futuro. E aí vem uma frase que é muito famosa, vocês já devem ter visto em algum local, e é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouco. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A gente está falando uma frase do livro As Aventuras da Alice no País das Maravilhas, né? Uma obra de 1865, e eu escolhi essa frase para a gente iniciar, antes de tudo, justamente para mostrar para vocês a relação entre pensar o futuro, pensar a minha formação acadêmica e também a profissional. Até porque vocês estão fazendo uma escolha, fizeram uma escolha ótima, por sinal, né? Vocês estão investindo tempo e dedicação naquilo que vocês querem. Então, vocês não gastem energia, é uma coisa que eu sempre falo, não gastem energia naquilo que vocês não querem de verdade. Isso vale para tudo, para a vida. Isso é uma dica. Vocês então estão investindo, é algo que vocês querem. Mais importante que saber se está no caminho certo ou não é saber a direção certa. Então, vocês têm um objetivo. E aí a gente retoma essa frase. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que ter um foco. Então, vocês estão aqui, daqui a um ano, o que vocês vão pensar no futuro? Daqui a um ano, daqui 3 anos de graduação, e depois 5 anos, quando terminar a graduação já. O
que espera esse futuro? Então, 5 anos, muitas coisas podem mudar, o mundo vai mudar. Mas se a gente tiver planos bem definidos, pelo menos a gente tem uma bússola para nortear, porque alguém aqui já pegou o Uber sem colocar o destino antes? Vocês vão escolher o Uber, vocês vão comprar uma passagem de avião, vocês não têm destino? Não, a gente sabe para onde quer ir. Não, até porque não tem como pegar o Uber se não colocar o local. Eu acho que não, pelo menos, não sei. Então, estudar, e ainda mais estudar à distância, exige essa clareza também. Exige objetivos, exige metas, exige organização. Eu sei que vocês já estão, talvez, cansados de ouvir isso ao longo dessas semana inicial, mas isso tem muito a ver com o desenvolvimento de competências também. Então, vocês precisam ter uma direção clara do que vocês querem alcançar, seja aprimorar conhecimentos de uma área específica, adquirindo novas competências que vão ajudar no curso, ou organização. Então, essa clareza, ela é crucial. Então, no ambiente de aprendizagem online, por exemplo, a gente tem mais autonomia e, consequentemente, uma maior responsabilidade em gerenciar o nosso próprio tempo e dedicação, a gente precisa também dessas competências. E saber para onde ir ajuda a manter o foco, motivação, eficiência nos estudos, e garantir que esse caminho percorrido, ele vai ser não apenas produtivo, mas também vai ser alinhado com as nossas expectativas, aspirações pessoais e profissionais. Então, é um pouco de tudo isso que, ao longo desse tempo, eu estudei, e ao longo desse tempo, mapeei algumas competências importantes para o aluno, né, tanto para o desenvolvimento de vocês, vai ajudar no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento dentro de um curso à distância, como também profissional. Então, o que a gente precisa aprender é entender que tudo está interligado. O que hoje eu faço aqui no meu trabalho, talvez relacionado à tecnologia, também vai me ajudar nos meus estudos, e o que eu vou aprender aqui nesse ambiente, nesse estudo, nesse momento de educação à distância, também vai me ajudar, consequentemente, lá no meu trabalho. Então, manter, antes de tudo, né, esse foco. E eu vou convidar vocês, então, agora no próximo slide, para a gente continuar lá no Mentimeter, que eu quero conhecer um pouquinho o perfil de vocês antes de me apresentar. Eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente. Eu vou passar para o próximo slide, no Mentimeter. Vocês vão ter, porque é automático, tá? Quando eu passo aqui, aí vocês têm a próxima pergunta, aparece para vocês. Eu quero saber a faixa etária de vocês. Tá. Os números estão ainda começando. 18, 24, 25, 30. Vou deixar mais um pouquinho e já vou passar para a próxima pergunta, tá? Não se preocupem porque não aparece o nome de ninguém. Tá? É só uma enquete, realmente. Ali, assim, a gente percebe as faixas etárias dos 18 aos 44, é onde tem o maior número de alunos. É onde as faixas etárias estão. Vou passar para a próxima pergunta. Tá. Como você descreveria seu nível de experiência com cursos online antes disso? Todos eles vocês têm as opções. Não sei se vocês estão escutando, mas aqui tem um barulho forte. Eu moro aqui numa avenida um pouquinho movimentada, perto aqui. Então é provável que vocês estejam escutando o barulho de trânsito. O pessoal está ativo aqui também nos comentários, Kétia, respondendo. Quem conseguiu acessar o link está respondendo aqui pelo comentário também. Tá. Tem muitas respostas aí na faixa, né? A partir de 40 anos. Tá. Temos estudantes mais jovens também. Sim. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Depois eu vou no final, quando parar a apresentação, eu consigo conversar mais pelos comentários. Vou passar para a próxima. São status de emprego atual. Só para mim ter uma noção se a maioria trabalha, se não trabalha, porque isso faz muita diferença no processo de aprendizagem também, de estudos. E tem relação com muitas das coisas que eu vou falar. Tentando enxergar aqui, que está bem pequenininho na minha tela. Mas a maioria procurando emprego, trabalha em meio período, a maioria trabalha em tempo integral. A maioria em tempo integral, certo? Acho que tem mais uma pergunta só. Vou esperar mais um segundo e passo para a próxima. Nossa, computador, desktop, até tem bastante computador.
Eu achei que não ia ter tanto. O desktop e o laptop também empatados, né? Tablet muito pouco. São essas perguntas iniciais só para mim entender um pouquinho o perfil. Depois vão vir outras questões. Eu acho que eu não coloquei mais nenhuma agora de perfil. Então a gente volta para a apresentação. Que agora eu vou me apresentar. Eu já entendi o perfil de vocês um pouco. Vou me apresentar então. Bom, então, quem sou eu? Primeira imagem que eu coloco, essa sou eu, prazer. Sou eu, criança. Então, essa foi a minha primeira foto na escola. Eu acho que não foi a única, porque eu tenho mais uma, que eu vou mostrar para vocês depois. Quem é que não tem foto assim? Todo mundo, em algum momento, tirou uma foto aqui na escola, com a bandeira, dessa forma, né? E eu vou explicar o contexto dessa foto e por que eu vou me apresentar diferente. O meu currículo já foi apresentado, depois eu falo algumas coisas, mas eu vou começar do início, de quando eu entrei na escola. É rápido, não se preocupem. São duas histórias que eu quero contar, compartilhar com vocês, que eu acho importante. Então, o contexto dessa foto é escola pública. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, atualmente eu moro no Rio de Janeiro fazem 3 anos. Eu já andei por outras partes do mundo, mas depois eu explico. Mas essa foto especificamente, voltando aqui, esse corte de cabelo foi minha mãe que fez, é ótimo. A gente percebe que ela não é cabeleireira, mesmo assim ela cortava meu cabelo, fazia uma franja, que eu já aboli faz tempo. Na segunda foto vocês vão ver que eu já não estou com franja, mas essa foto, ela me marcou mais que a segunda foto, que foi tirada na escola também. A segunda foto é essa aqui, que já estou um pouquinho maior, já estou sem franja, ótimo. Não sou loira, vocês podem ver que meu cabelo é original. Eu vou voltar para a primeira. Mas deixa eu contar como é que essa foto ela foi tirada assim. Eu lembro que eu estava no intervalo, então todo mundo passou por isso, né? Quando toca o sinal, a gente sai correndo enlouquecidamente. Sai da aula. Sim, eu era um pouco assim na época, saía correndo, agitada. Ainda sou um pouco, mas já estou mais controlada. Então, eu lembro que eu estava correndo no intervalo, uma professora me puxou e disse: a gente vai tirar uma foto agora, porque tinha uma fila, todo mundo estava tirando a foto, e eu saí na foto assim. Tá? Então, metade do cabelo preso, metade solto. Não sei se isso era um corte de cabelo todo errado, mas nessa época, eu estava sem os dentes, os da frente, né? Aquele momento que a gente perde os dentes, me fizeram sorrir, descabelada. Estava frio, então estou com roupa de frio. Mas, enfim, essa foi a minha primeira foto. Mas o que eu quero contar tem relação com ela. Porque meu primeiro contato com a escola foi aos 6 anos, então na primeira série. Eu não fiz jardim de infância na época, que não era muito comum, mas fui de escola pública, não tinha frequentado creche, escolinha, nada. E logo na primeira série, uma situação me marcou muito nesse ano. A professora, ela propôs uma atividade de desenho livre. E desenho nunca foi meu forte, eu ainda não tenho uma boa habilidade, então se hoje eu fizer um desenho e mostrar para alguém, não dizer que é meu, vão dizer que é de uma criança de 6, 5 anos. Mas fui eu que fiz o desenho. Mas o desenho que eu fiz na época e que eu refiz agora, que acho que está até pior que na época, não sei se vocês vão conseguir ver, é esse aí. Que era o que eu sabia desenhar. Então, 2 montanhas, um sol, coqueiros e tinha um elefante. Uma paisagem, assim, bem interessante, né? Tinha um elefante. Só que na época, meus colegas adoraram isso e eu lembro que eu levantei, eles queriam saber como se desenhava aquele elefante, eu fui na mesa de cada um, fui fazendo. E a professora não entendeu o que estava acontecendo, ela viu, não gostou disso, porque me viu caminhando pela sala, mexendo na mesa dos colegas, porque eu estava desenhando no caderno deles. E ela não gostou, explicou que cada um deveria fazer o seu desenho. Ela não sabia que eu estava ensinando uma técnica. Me colocou de castigo, sentado na frente da porta ali. Aliás, essa não foi a única vez. E para que eu pudesse refletir sobre não mexer no desenho dos outros. Então, de alguma forma, eu acabei ensinando algo. Fui exemplo do que não fazer, sendo que uma situação. E na mesma época, então, que aconteceu tudo isso, uma sala de aula aconteceu isso, um processo. Então, eu estou falando isso para a gente entender essas questões de desenvolvimento das competências também. A minha avó paterna, ela morava do lado da minha casa. Então, ela tinha por volta de 65 anos, era analfabeta,
não sabia ler nem escrever, mas ela é muito esperta. Tá? Vou mostrar uma foto com ela. Eu acho que é uma das únicas fotos que eu tenho, essa sou eu também com ela. Todo mundo tem uma avó favorita, ela era minha, eu sei que eu gostava muito dela também, era minha companheira, e para minha sorte, o que aconteceu? Nesse ano que eu entrei na escola, abriu também o EJA no período da noite, e ela resolveu estudar. Então, para minha alegria, vocês imaginam que eu fiquei muito feliz naquela época, porque ela estava aprendendo junto comigo a ler e escrever. E era lógico que eu também queria conhecer a sala de aula dela, e eu me incomodei até que eu pudesse participar das aulas com ela à noite. Mas, o que é interessante é que as aulas dela não eram todos os dias. Eram 2, 3 vezes por semana, duravam menos tempo que as minhas, eram dinâmicas, eles faziam rodas de conversa, eles trocavam, levavam lanche, eu podia mexer, eu tinha um carimbo, eu lembro disso, eu podia carimbar nos cadernos de todos os alunos. Então, era um momento muito diferente da minha sala de aula. E o que realmente me marcou foi que eu aprendi que, diferente da minha aula, eles não tinham todos os dias aquele processo ali de aprendizagem presencial. Eles levavam para casa também muitas atividades. Em casa a gente fazia tarefas. Então eu fazia, não fazia para ela, eu fazia com ela. Né? Porque a gente estava aprendendo junto também. Bom, enfim, é só para a gente poder perceber os processos de aprendizagem diferentes. Na verdade, ela não aprendeu tanto a ler e escrever quanto eu, óbvio. Ela tinha mais dificuldade já, mas conquistou alguns objetivos. Conseguiu fazer uma assinatura, conseguiu pegar um ônibus, ler o jornal. Quero entender o mundo, ler o mundo. Porque hoje, para a gente ler o mundo, não adianta só saber ler e escrever, a gente precisa ter algumas competências, a gente precisa entender essa questão tecnológica, que a gente está imerso, muito diferente da época, que não era assim. Então, a gente precisa também ser responsável, ser ético, a gente precisa ser letrado também digitalmente. E, nesse momento também, um pouco mais adiante, a gente tinha muitos cursos, e o meu pai, por exemplo, fazia muitos cursos do Instituto Universal Brasileiro, e ele recebia os kits. Então, eu tive alguns processos ao longo, por isso hoje, talvez, eu gosto muito do ensino à distância da EAD e sempre acreditei nele, porque eu tive, depois com o tempo analisando, não só eu, mas muitas pessoas participaram desses momentos todos, de processos semipresenciais, de processos totalmente à distância, de como era estudar, como as pessoas se portavam. Então ele fez vários cursos, eu recebi os kits em casa, eu lembro dele estudando, lendo. Então esse é o recado principal dessa história inicial que passou por mim também, que eu sei que cada um de vocês tem. Então, a questão é valorizar muito onde vocês estão hoje, nesse processo de educação à distância, né, nessa universidade. Mostrar que vocês têm um grande potencial, realmente, que são autônomos, que vão estudar à distância, e o fato de ser à distância não vai mudar nada o processo de aprendizagem de vocês. Agora, vou pular um pouquinho aqui, um processo até chegar mais no foco dos meus estudos. Eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudei a minha graduação, fiz pedagogia. Na época, eu comecei, então, meus estudos com um grupo de extensão, num núcleo de tecnologia digital aplicada à educação, a partir do segundo semestre. Então, eu já comecei a trabalhar com pesquisa, com extensão, e onde eu conheci a professora Patrícia Alejandra Bear, que é uma mentora que eu tenho até hoje, e ela é uma grande professora que trabalha com tecnologia há muito tempo, e ela foi a pessoa que me ensinou muito, junto com outras colegas que devem estar por aqui, também assistindo, que eu sei que estão, que foram muito importantes para esse processo. Então, ali eu consegui colocar muitas coisas e entender o processo de educação à distância, porque a gente já trabalhava com educação à distância lá ainda quando estava na graduação. Já fazia tutoria. Estou passando aqui os slides para a gente não... E hoje, essa imagem aí, é muito engraçado que eu resolvi colocar ela, porque ela é a janela de onde eu trabalho. Então, exatamente onde eu sento, eu olho para a janela e eu tenho essa visão. Então,
Hoje eu estou na Escola de Guerra Naval, que é uma escola de altos estudos vinculada à Marinha do Brasil, onde existem programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, e eu trabalho na parte de orientações de doutorandos, mestrandos que estão estudando o ensino, tecnologia, voltados, todo o processo educacional voltado também à tecnologia e também no setor de educação à distância. Mas o que tudo isso, né, onde eu consegui, a partir de analisando todo esse processo educacional de quem eu sou, de onde eu vim e onde eu estou atualmente. Então, será que eu percebia que esse futuro ia chegar? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Pensem sobre isso, pensando no futuro, o que hoje eu vou fazer, a minha formação acadêmica, que competências eu posso desenvolver para que eu chegue no meu foco, no meu ponto. Aqui no próximo slide, eu deixo só desde quando eu iniciei. Então, eu iniciei os estudos com competência em 2009. Então, já são 15 anos estudando competências. Depois eu fiz o mestrado focado em competências para alunos da EAD, o doutorado focado também. Tive um período do doutorado que eu fiz fora, que se chama doutorado sanduíche, onde eu, durante todo esse tempo, meu foco sempre foi mapeamento de competências digitais para alunos da EAD. Então, percebam o quanto é importante hoje eu apresentar um pouco da minha trajetória para vocês que estão iniciando a graduação e um pouco desse processo todo que foi sempre pensado em vocês. Então, em 2009, o que vocês estavam fazendo em 2009? Quando eu estava iniciando já os estudos pensando em vocês. Pensem sobre isso. E eu não imaginei, talvez em 2009 não imaginava, que hoje, em 2024, nós teríamos um número tão grande de alunos e teríamos todo esse processo educacional que hoje existe à distância no Brasil. Aqui são 3 livros que eu participei. Para mim, um dos mais importantes é o do meio, que é o de competências digitais, que é um livro que eu estou na organização. O terceiro é um resultado de do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado que eu fiz. São dados, são resultados vinculados à pesquisa. E eu vou falar agora sobre focar, então. Essa foi uma apresentação inicial, agora eu quero falar sobre os requisitos para ser aluno à distância. Então, a ideia hoje aqui é falar de alguns pontos, vou mostrar as competências digitais para vocês, não só digitais, mas as socioemocionais, e a construção, ela se dá com o tempo. Eu vou só focar em uma competência, rapidamente, e deixar para que vocês depois pensem sobre as outras, em que nível talvez vocês estejam. Então, qual é o requisito hoje para estudar à distância? Esse aqui, né? Esse é o requisito principal. Vocês têm que fazer tudo. Ser um aluno especial, ter várias qualidades. E a maioria aqui trabalha em tempo integral, né? Provavelmente tem casa, tem que organizar um horário para estudar, e tem que ser tudo isso. Agora, qual é a realidade realmente de um curso, às vezes? Esses memes aqui eu peguei, já são memes até antigos um pouco, sobre... Nós estamos aqui ao vivo, tá? São memes mais vinculados ao momento de webconferência ao vivo. Quem é que, por exemplo, nesse momento deve estar me escutando dirigindo? Talvez alguém esteja deitado, talvez alguém esteja fazendo comida, talvez alguém esteja também assistindo TV ao mesmo tempo. Então, a gente não sabe o que vocês estão fazendo. Muitas vezes, nos cursos à distância, principalmente nesse momento online, com a câmera fechada, a gente não sabe. A gente está aqui falando, o professor está dando aula e o aluno talvez esteja fazendo outras coisas. E aí, quando pede para abrir a câmera, é aquele momento, assim, de desespero. Estou vendo aqui alguns comentários. Então, como é que a gente deve ser, como realmente é? Então, esse processo, como é que a gente faz para unir um pouco, para não ser... Porque a gente não vai conseguir ser um aluno perfeito, com todas as coisas que a gente tem para fazer, porque a nossa vida é complexa. Ao mesmo tempo, também a gente não pode ser, né, um aluno que não participa tanto, principalmente nos momentos de webconferência. Então, quais são as competências digitais? Eu não só trabalhei com as digitais, como as socioemocionais também. Quais são elas? Primeiro, a gente tem que entender
que as competências, elas são construídas a partir da nossa interação e necessidade de uso das tecnologias. Então, tem uma outra aula que eu dou, que eu explico isso com mais detalhes, mas aqui o que interessa para vocês é o que é ser competente digitalmente, como eu posso ser. Então, a competência ela não se ensina, ela se pratica, é muito prática. Então, trabalho com oficinas. Esse semestre, por exemplo, vou trabalhar em uma oficina aqui na minha instituição, focada só em competências para gestão da informação. São 4 competências, mas elas são trabalhadas realmente na prática. Então, a gente não ensina, a gente pratica a partir de oficinas. E eu mapeei principalmente 14 competências. Então, a gente, como aluno, vocês como alunos da educação à distância, vocês passam por 3 momentos. Passam pela alfabetização digital, passam pelo letramento digital até chegar na fluência. E cada uma dessas competências mais específicas, elas têm um conceito, elas têm uma forma de serem construídas, desde o uso do computador, porque apesar de hoje a gente não falar tanto, eu percebi aqui nas respostas que o uso do computador do desktop e do laptop está muito parecido. Então, se utiliza no desktop ainda. Então, esse uso inicial é importante. Então, uma das competências é usar o computador. A gente precisa também saber usar os recursos básicos da comunicação em rede, que apesar de a gente hoje, todo mundo estar nas redes sociais, conversar por WhatsApp, o processo de comunicação em um ambiente virtual é diferente. Saber buscar e tratar a informação. Então, essas competências da gestão da informação que eu comentei antes, são essas aqui que a gente vai trabalhar numa oficina. Ergonomia para o uso do computador. A gente, às vezes, está com muitas dores, não sabe por quê, porque está totalmente torto, assistindo às aulas de uma forma errada. No letramento digital, trabalho com as ferramentas de comunicação para interação e colaboração em rede também. A avaliação e compartilhamento da informação, a organização, e esse é um ponto que eu vou falar um pouquinho depois, que eu trouxe mais específico, a nossa gestão do perfil de aluno virtual, que é uma gestão diferente das nossas redes sociais também, e principalmente saber cooperar dentro do ambiente virtual de aprendizagem. E aí vem competências mais de fluência, um pouco mais de nível avançado, que é a produção de conteúdo, que é a difusão desse conteúdo, que é também a proteção dos dados pessoais, tanto na rede, no computador, saber ser resiliente virtual e trabalhar em equipe em rede. Porque trabalho em equipe já é complicado presencialmente. Então, e depois que eu fiz todo esse processo, eu fui para as competências socioemocionais no digital, que são 4 competências que o aluno precisa desenvolver também, construir, que é a sua própria consciência emocional no ambiente digital, a sua regulação, que a gente precisa entender como é que nós estamos sentindo, porque tudo faz sentido. As nossas emoções, elas também são passadas na comunicação, na escrita principalmente. E saber também como fazer isso. A gestão emocional e a comunicação e a expressão emocional. Então, são 4 competências principais. Agora eu quero que vocês voltem lá para o Mentimeter e qual dos aspectos vocês acham mais desafiador? Eu vou compartilhar aqui, vou passar para o próximo, para que vocês possam ter... Eu coloquei 4 opções. Dessas opções, o que vocês acham mais desafiador? Porque tudo que eu falei até agora tem muita relação com as respostas que vocês estão me dando. Apesar de eu não saber o que vocês iam responder, eu tinha quase certeza do que ia aparecer por experiência própria. Então, por exemplo, nessa pergunta aqui, eu coloquei essas respostas, mas eu tinha quase certeza que o gerenciamento do tempo ia ser a principal preocupação e o ponto mais desafiador. Então, percebam que, às vezes, as competências digitais, o mais desafiador não é usar o recurso tecnológico, não é a ferramenta, mas sou eu, como aluno, no meu momento de organização. E olha a quantidade, a maioria que está respondendo gerenciar o tempo. Foi exatamente o que eu fiquei nos próximos slides, a única competência, porque não tem como a gente mostrar todas.
Então, é o gerenciamento do tempo, em primeiro lugar, e depois manter a motivação ao longo do curso. Ótimo, são os 2 pontos que são muito importantes. E que são importantes logo no início do curso, para que vocês aprendam a fazer isso. Porque se eu já começo perdendo a minha motivação inicial no curso, porque eu não consegui me organizar como aluno, isso é muito difícil de retomar. Então, é muito interessante isso. As respostas de vocês são muito interessantes. Vou voltar para a apresentação. Quem quiser pode continuar respondendo, que eu não vou passar. Não vou passar. Então, justamente, eu não sabia que vocês, mas eu tinha quase certeza. Então, eu justamente foquei nessa competência, que é a de organização e planejamento. Eu vou mostrar algumas coisas que podem ajudar vocês a desenvolver essa organização e planejamento no curso à distância e algumas dicas. Então, o que é esse processo? A gestão do perfil, né, tem relação com o seu planejamento. Então, o meu perfil virtual também, obviamente, tem relação com a forma como eu vou me organizar e me planejar para buscar autonomia enquanto eu estudo online. Então, o planejamento está ligado ao estabelecimento de prioridades, metas, objetivos. Então, quando a gente trabalha na oficina, a gente trabalha isso, desenvolver essas metas, esses objetivos. E a educação à distância, a gente considera as condições necessárias para criar situações e aplicar estratégias de aprendizagem. Então, a organização, ela vai se relacionar com essa ordenação, essa estruturação, sistematização da rotina de atividades enquanto aluno. Então, para que a gente possa ser autônomo, a gente precisa planejar, realizar um planejamento, se organizar, estabelecer metas. Isso é necessário. Então, esse é o processo de organização. Então, a gente tem a gestão do tempo. O que é a gestão do tempo? É um processo de planejar, né, e exercer o controle de forma consciente. Deixa eu só ajustar aqui do tempo destinado às atividades, tarefas que a gente precisa realizar para atingir nossos objetivos. Então, a chave de tudo é a gestão do tempo. A gente precisa aprender a fazer a gestão do tempo. Como isso? Por exemplo, a gente tem, ao invés de a gente pensar, né, é mais motivador, às vezes, pensar em minutos do que em horas. Então, ao invés de eu pensar que o meu dia tem 24 horas, eu posso mudar a minha forma de pensar, o meu mindset, e pensar em minutos. Parece que aumentou. Então, eu tenho 1.440 minutos durante o meu dia. É uma forma de pensar, de mudar. E a gente também pode se organizar por blocos de minutos, de 30, 60, 20 minutos de estudos ao longo do nosso tempo que a gente vai organizar e planejar. E parece que não, mas a gente consegue enganar a nossa própria forma de pensar. Porque se a gente programa uma atividade, por exemplo, para 1 hora, para durar 1 hora, mas leva menos tempo, a gente fica pensando, como nesses 10 minutos que me sobraram, eu vou fazer outra coisa. E no fazer essa outra coisa, que pode ser olhar o celular, o WhatsApp, caminhar um pouco, a gente não volta mais. Então, agora, outro problema que acontece muito, que é o aluno, que a gente pensar sobre não tenho tempo para nada, estou muito estressada, estou muito ansiosa, são questões que aparecem muito. E preciso de mais tempo. Então, quantos aqui estão se identificando com essas frases? Talvez a gente não fale, mas a gente pensa o tempo inteiro. Poxa, hoje eu vou ter que assistir uma aula inaugural de 1 hora. O que ela vai falar? Eu podia estar fazendo outra coisa. Eu podia estar lendo, eu podia estar adiantando minhas atividades. E a gente está vivenciando isso constantemente. E isso, às vezes, é contagioso, né? E quando a gente está em grupo, se uma pessoa falar isso, a gente já, né, todo mundo já se contamina. E a gente mesmo coloca essas barreiras. Mas eu não estou dizendo que tudo é assim. Mas faz parte dessa sensação de estar preso, muitas vezes, de falta de interação. Por exemplo, no trabalho, a gente tem um momento do cafezinho, de ir ao banheiro, do almoço, então a gente fica conversando, troca uma ideia com alguém. Isso é legal. E às vezes, em casa, se alguém te chama no WhatsApp, a gente já começa a pensar, poxa, de novo, né, eu já vou ter que sair, me reorganizar para conversar.
E cada vez mais a gente está dentro de casa, né? Porque vocês vão estudar online, vocês vão estar no momento de vocês também focado, provavelmente terão alguns momentos em grupo, realizando atividades, mas a gente tem que ampliar, então, a nossa forma de pensar. Né? Quanto tempo? Talvez a ideia é sair das horas e ir para os minutos. E por que eu vou querer mais tempo para tudo isso? A verdade que eu preciso é organizar melhor o meu tempo. Meu dia só tem 24 horas. Qual é o meu objetivo, né, com esse tempo? Quais são os compromissos que eu estou assumindo? O que eu quero mais tempo? Então, pensar em tudo isso. Pensar no foco hoje de vocês. Até uma das questões que eu sugiro é pensar numa imagem. Eu fiz uma colagem aqui no próximo slide para vocês. Qual seria a semana ideal de vocês? Tá? O que eu coloquei aqui? Eu gosto de correr, então coloquei na semana ideal, eu preciso fazer a corrida, os meus treinos de corrida. Eu preciso ir na praia também. Poxa, eu tô aqui no Rio, tenho que ir na praia. Eu preciso ter um momento, sei lá, de interação, tenho um cachorro, então tem que dar atenção para ele também. E tenho que estudar. Então, como é que eu vou organizar tudo isso dentro do meu tempo? Eu preciso, então, estudar, me conectar, gestar o meu estresse, que eu faço isso na corrida. Eu não pareço, mas eu sou muito estressada. Eu preciso, então, fazer muitas coisas. E eu imagino que vocês têm uma rotina também. E agora, nessa rotina, vocês estão inserindo o processo de aprendizagem à distância, o curso de vocês. Então, de repente, pensem nisso, façam uma colagem, coloquem qual seria a semana ideal de vocês, ou final de semana também, o que isso inclui. Eu fiz isso aqui só um exemplo para mostrar. A gente já está quase no finalzinho, a gente já está aqui passando. Então, há algumas dicas que eu vou deixar para vocês. Definam os objetivos por mês ou semana. Isso a gente faz nas oficinas. Organizem a semana de sexta ou domingo. Organizem a próxima semana. Tirem ali uns 30 minutos para colocar. Quem gosta de escrever, fazer lista, quem gosta de colocar direto numa agenda do celular. Outra dica é se organizar por blocos de tempo, de 2 a 3 horas para uma atividade. Ou menos, ou 30 minutos, 15, que vocês desfoquem, por exemplo, das redes sociais, do celular, e foquem no que vocês precisam fazer. Trabalhar focado em uma só coisa, em ciclos de tempo. Existem várias técnicas, não vou mostrar aqui, porque a gente não tem tempo. Priorizar e finalizar uma atividade antes de começar outra. Existem vários perfis, tá? Mas tem perfis de pessoas que conseguem fazer várias coisas sem terminar, mas vão deixando pela metade para ter um momento final. Minha dica é finalizar. Fazer o check na atividade. E aí, antes de partir para outra. Definir o melhor horário para os estudos. Eu coloquei madrugadores aqui, porque tem gente que gosta de levantar muito cedo para estudar, ou tem gente que gosta de estudar na madrugada, que são os madrugadores. Eu já não sei mais quem eu sou, porque antes eu gostava de estudar cedo. Hoje já eu fico até mais tarde. Então, já mudei o perfil, então o perfil ele vai se alterando. E aprender a dizer não, isso é muito importante. Até coloquei um slide específico sobre isso. Aprender a dizer não. Sem se sentir mal. Né? Porque a gente não sabe muitas vezes dizer não e acaba aceitando muitas atividades, muitas tarefas. E aí eu deixei só uma dica ali como dizer não sem dizer não. Enfim, mas pensem sobre isso, como é que hoje vocês estão organizando o momento de vocês de estudos e se vocês estão com muitas atividades. E aqui a dica é saber realmente falar, explicar o real motivo. Estou vendo aqui alguns comentários, estou conseguindo ver. Aqui eu deixei algumas ferramentas, existem várias outras. Então, para se organizar, para planejar, em uma oficina a gente trabalha algumas ferramentas, Trello, o calendário da Google, ou o próprio no celular, o calendário que vocês usam. O Pomodoro, que é uma técnica, também tem aplicativos. Outra opção também é
são as notas, enfim. Aqui são alguns aplicativos para organização. A minha sugestão é não utilizem muitas, né? No máximo 1 ou 2 para organização, porque a gente também tem que cuidar o excesso de recursos, às vezes a gente não sabe nem aonde marcou alguma coisa. Mas eu gosto muito, eu migrei muito da agenda física para o celular, então hoje todas as minhas coisas estão no celular e às vezes ainda que eu não consigo mais, eu não consigo lembrar das atividades, é tudo no celular, tá tudo ali. Geralmente eu gosto de fazer no domingo à noite a minha agenda, eu retomo tudo e ainda assim às vezes eu consigo esquecer algumas atividades, mas é o celular para tudo. Tem muita gente que gosta do Trello, já tentei usar, não me adaptei, mas muita gente usa. Eu acho que é um dos principais para a organização. E agora, antes de finalizar, de falar umas palavras finais, a gente vai voltar. Essa é a última pergunta da enquete, que também tem opções para vocês responderem lá no Mentimeter, que é justamente de que maneira hoje vocês podem aprimorar as competências digitais para que vocês possam garantir esse sucesso nos estudos e também se preparar para os desafios futuros. Mas enquanto a gente vai vendo, eu só queria trazer uns comentários enquanto a gente abre aqui, Kétia, dos estudantes falando sobre essa dificuldade, né, da ansiedade, né, o gerenciamento do tempo é algo que realmente pega, né, e é uma competência que a gente precisa desenvolver e lidar com muitas variáveis, né, quando a gente está fazendo um curso, eu acho que não só um curso à distância, mas principalmente um curso à distância que requer muita organização, muita autonomia, muita disciplina. E quando você começou a falar sobre isso, né, eles justamente estavam pedindo dicas, né, de como organizar, de como conseguir conciliar uma série de coisas, né, trabalho, vida pessoal, as atividades, avaliações que precisam ser desenvolvidas, né? E a gente tenta aqui no nosso modelo ajudar eles nessa organização dentro do nosso modelo pedagógico, né? Então, quando você fala, vamos planejar por semana, por mês, por partes, né? Para a gente não gerar aquela ansiedade lá do final, de olhar um monte de coisa e falar, nossa, eu tenho que fazer tudo isso. Então, a nossa trilha de aprendizagem vai sendo liberada aos poucos, na medida em que eles vão cumprindo com os requisitos. Então, isso ajuda um pouquinho na organização, e a própria organização dos conteúdos, né, em módulos, em pequenas unidades de conteúdo, para conseguir gerenciar a aprendizagem daquele conteúdo ali e depois seguir para o próximo. Então, existe toda uma lógica de organização também do modelo pedagógico que contribui para ajudar os alunos nessa organização, nessa gestão do tempo, né? Isso é muito importante. Vou retomar aqui, então, a apresentação para finalizar, para fechar. Eu retomo aqui as competências digitais e tem 2 slides finais, que eu quero só comentar algumas coisas com vocês aqui. O que a gente precisa, como aluno, aprender a lidar com as diferentes ferramentas, né? Com o ambiente virtual, principalmente, com as aulas via webconferência, com as trocas que vão ser realizadas no fórum, né? O compartilhamento de materiais, ou seja, a gente precisa olhar para esse ambiente como uma ferramenta que busca ajudar, ou tentar quebrar a distância que existe, a distância física só, que já não existe tanto mais também. Porque o ambiente virtual de aprendizagem, a gente chama assim justamente porque todos estão lá e existe uma troca, né, uma conversa. Ela é uma plataforma, mas quando nós estamos trocando, ele vira esse ambiente. Porque a tecnologia sem a interação é uma tecnologia sem interação real, e se não houver isso, ele não funciona. Então, assim como o Facebook, o LinkedIn, Instagram, ou as redes sociais, que o nome já diz isso justamente, então, cada espaço virtual, ele vai definir uma forma de agir, de ser, de como nós interagimos. Isso foi só um exemplo. Então, no ambiente virtual também a gente vai ter esse espaço de trocas sociais, de interação, que usar a tecnologia
ela é apenas uma ferramenta para que a gente possa, sim, estudar em diferentes espaços de tempo, espaços da nossa própria casa, em outros locais também no trabalho. E eu percebi que esse não é o principal problema aqui, mas o principal problema, o que nos desafia é o nosso gerenciamento. Que o fato de estudar à distância não é novo, como eu mostrei, né? Os processos híbridos já existiam, os processos de ensino por correspondência, de aprendizagem, as pessoas estudando em casa, já existiam, já estavam disponíveis. Então, o principal é transformar a tecnologia na nossa principal ferramenta de interação. É óbvio que para isso a gente precisa saber lidar, saber mexer, se comunicar, utilizar os recursos possíveis de uma forma segura, crítica, ética, que são os pontos principais das competências digitais. E mais que pensar em competências digitais, eu tenho que entender que experiências eu tenho com a tecnologia e como elas vão me ajudar nesse processo de aprendizagem no curso. E o contrário também. Por exemplo, o que eu estou aprendendo aqui no curso ou o que eu vou ter nesse processo de graduação à distância, o que eu consigo levar para outros âmbitos da minha vida, para o trabalho, para a minha casa, para o lazer. Então, a gente precisa saber construir o nosso perfil digital, que é importante. E não ser... saber que o perfil do LinkedIn, que o perfil do Facebook, que o perfil do Instagram talvez seja muito diferente, ou do TikTok, do nosso perfil no ambiente virtual de aprendizagem. Seria um mundo mais acadêmico. A gente precisa se apropriar daquele ambiente acadêmico e desse mundo novo, desse local. Então, a ideia das competências é aperfeiçoar tudo que vocês já conhecem e como vocês utilizam no dia a dia e levar. Então, além disso, a ideia é construir esse perfil acadêmico profissional nas interações. É o melhor laboratório, né? Aproveitem esse espaço. E eu finalizo com essa imagem que retoma lá um pouco da frase inicial, de que quem não sabe o caminho, qualquer um serve, mas existem muitos percursos que vocês vão percorrer durante esse processo de aprendizagem. Então, vocês são os que vão construir os seus caminhos, fazer as escolhas, tomar as decisões conscientes, definir a maneira como vocês vão se comportar como estudantes à distância, navegando entre esse mundo que vai entre o virtual e o real, que vocês estão tentando fazer essa união e se preparando para esse futuro que aguarda. A gente não sabe. Então, eu espero que todos consigam construir algumas competências durante esse processo dos cursos, tanto competências no curso, quanto que vocês possam levar isso para a vida profissional de vocês, mas além disso, que vocês consigam construir a capacidade de lidar com o inesperado também, que tem muita relação com isso, com o que vocês não sabem que vai acontecer com o futuro. Então, tenho certeza que vocês escolheram uma graduação, que vocês escolheram essa graduação à distância, e já são capazes de perceber algumas questões sobre isso e sobre como vocês vão estar daqui aos 4 anos, 5 anos, quando se formarem. Então, a grande diferença é que antes a gente pensava no que seria importante, necessário para resolver o hoje. Mas hoje a gente já consegue, a gente já percebe que a gente precisa pensar em situações futuras, em cenários que ainda não existem. Com todos os recursos tecnológicos que estão aparecendo, principalmente com a inteligência artificial, a gente precisa pensar nisso. Então, cada vez mais haverão tecnologias novas, futuros diferentes, nas diferentes áreas, mas a gente não sabe nem quais, nem quando, nem como, e a gente precisa se preparar. E se preparar para o novo. Então, a minha dica é, pensem sobre isso, pensem sobre o futuro, se preparem para ele, desenvolvam competências digitais e utilizem esse momento da aprendizagem à distância, do curso, dos professores, dos tutores, de todo o conteúdo como um laboratório e aproveitem esse espaço. E meu tempo fechou, eu agradeço e fico à disposição para perguntas ou comentários. Obrigada, Kétia. O pessoal está agradecendo demais aqui, elogiando a palestra. Essa horinha passou voando, né?
E o Evandro falou aqui, né, que o futuro é fruto de atitudes do presente, né? E como a Kétia falou, essa escolha de vocês pelo curso à distância, uma graduação, uma pós-graduação, é uma decisão que vai contribuir para moldar o futuro de vocês, né? Isso é muito importante. E a forma como você trouxe, Cat, a gente conseguiu se conectar, né, com a sua história, entender aquele processo inicial lá de aprendizado, de descoberta, de curiosidade, de colaboração, de querer ajudar o próximo, né? E quando você perguntou lá no começo, né, aquela primeira pergunta que você fez, eu coloquei que o futuro é colaborativo, né? A gente precisa pensar no coletivo, na colaboração, e a gente vê muito com os nossos estudantes o quanto eles gostam, né, de criar grupo, de se ajudar, de compartilhar informação. E essas competências todas que você trouxe, né, de uma base teórica, de muitos e muitos anos de pesquisa, a gente traz um resumo aqui para os estudantes, para eles entenderem que tudo isso é uma construção, né, social, educacional. Então, essa apropriação das tecnologias, o desenvolvimento dessas competências, ela é gradativa. Ela não é porque o estudante entrou num curso à distância que ele sabe manusear todas as ferramentas, que ele consegue entender como é o funcionamento do ambiente virtual de aprendizagem, e muitos se assustam por não conseguir fazer coisas muito básicas, né? Como criar um passaporte, um login, uma senha, tem uma dificuldade muito inicial nisso, que mostra, né, uma dificuldade dessa alfabetização, desse letramento digital, e que pode ser uma barreira para ele conseguir terminar o curso à distância, né? Então, a gente trabalha muito focado nisso, ajudando, criando esses grupos de tutoria, de auxílio, para que a gente consiga pular essas barreiras de compreensão da tecnologia, para que eles possam entender e ir construindo aos poucos essas competências, e que eles consigam, né, se familiarizar com esses ambientes virtuais, entender como tudo isso funciona para conseguir passar e cumprir com os pré-requisitos acadêmicos, né, do curso de uma forma mais tranquila. E o que eu queria deixar, né, de mensagem final, diante de tudo que você colocou, persistam, né? Tentem organizar o tempo, diminuir a ansiedade, procure a ajuda do tutor, para que vocês consigam entender tudo que vocês ainda estão começando a se familiarizar, né? As coisas não vão acontecer de forma automática, é um processo gradual, entender uma coisa de cada vez e vai dar tudo certo. Mas foi muito bom, Cat, a gente vai cumprir com o nosso tempo combinado, né? Que os estudantes, muitos ainda vão ter encontro síncrono hoje, tem atividades no AVE, a gente chamou todo mundo para dedicar esse tempo aqui, essa horinha de atenção plena para te ouvir, e foi maravilhoso. Muito obrigada por tudo que você trouxe. Sou sua fã já desde os livros lá, eu vi que você trouxe 2 livros que eu gosto muito, que eu sempre indico aqui para a gente estudar também, repensar alguns processos nossos, e foi maravilhoso dividir essa tela aqui à noite com você. Muito obrigada, eu que agradeço e fico à disposição. Vocês podem me achar nas redes sociais, eu uso muito Instagram, sou bem ativa e também tento compartilhar um pouco dos estudos, de alguma forma, através de vídeo. Eu fico à disposição. Agradeço muito, fiquei muito feliz com o convite. Obrigada, Kétia. Quero agradecer, então, a todos os nossos estudantes que passaram essa horinha aqui conectados com a gente. O link da lista de presença está fixado aqui no chat. A gente vai deixar mais uns minutinhos para vocês preencherem. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Boa noite.